Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Exclusivo, Cobasi e Pets retomam conversas para fusão, dizem fontes. Como a gente vem acompanhando aqui no BTC News, a Pets fez uma bela abertura de capital, conseguiu expandir o seu negócio, assumiu a liderança e agora parece que as duas líderes do setor estão tentando ver uma forma de combinar suas operações. Vamos entender um pouco dessa transação, dessa possível transação, aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, vamos começar contando um pouco da história das duas empresas que vêm competindo já há bastante tempo e parece que agora vão virar, uma empresa só se as conversas avançarem. Bom, como a gente sabe, a Pets era a antiga Pet Center Marginal e ela recebeu investimento de um fundo private equity chamado Warburg Pincus. Então estou mostrando uma notícia da Exame aqui, ó. Fundo Warburg quer impulsionar o mercado de pet. E isso daqui foi no dia 9 de dezembro de 2013. Qual que era a ideia da Warburg Pincus? Mercado pets, de pet shop, etc., muito fragmentado. Tá? E aí, se você investe numa consolidadora de mercado, eventualmente você consegue crescer o mercado, fazer uma bela abertura de capital e ainda ter muito espaço para consolidar esse setor. Aconteceu isso nos Estados Unidos, eventualmente eles quiseram trazer essa tese para o Brasil e, pelo que diz o mercado, eles conversaram primeiro com a Cobasi, que era líder de mercado, parece que eles não estavam interessados e aí eles escolheram a segunda, que foi a Pet Center Marginal. Perfeito, tá? Fizeram a injeção de capital, mudaram o branding do negócio, que Pet Center Marginal virou Pets, e aí começou a estratégia de crescimento. Deu certo? Deu certo. Tanto é que deu tão certo que eles conseguiram fazer a abertura de capital no dia 9 de setembro de 2020, ou seja, no auge da pandemia. Então, ó, Pets, a IPO sai no meio da faixa de preço e indica pressão por desconto. Mas mesmo assim, esse negócio conseguiu fazer uma abertura de capital em condições de mercado bem adversas naquele momento. Só conseguiram fazer isso porque os números da empresa eram muito bons. E o mercado parecia ser muito promissor. Ainda é, né? Enfim, conseguiu fazer abertura de capital. Aí o que aconteceu? A Cobasi, ela é a competidora principal ali da Pets, só que ainda era líder de mercado. E agora, com o seu principal concorrente com caixa gordo, porque captou bastante dinheiro no mercado, eventualmente ela precisaria se defender em termos de participação de mercado, só que sem dinheiro. Então, o que ela fez? Começou a estudar a possibilidade de fazer abertura de capital também. Então, a notícia aqui, ó. Abertura de mercado. A IPO da Cobasi pode mostrar força do mercado pet? Isso daqui, ó, foi no dia 30 de agosto de 2021, praticamente um ano depois da abertura de capital da Pets. Por quê? A Pets, ela conseguiu fazer a abertura de capital e começou um processo de expansão acelerado. E o mercado estava gostando porque os resultados estavam chegando. Então, a Cobasi começou a ficar com medo de perder a liderança de mercado. E isso aconteceu? Isso aconteceu, pessoal. Aconteceu aqui, ó, dia 13 de julho de 2022. Cobasi quer voltar a ser líder em pets após perder dianteira para Pets. Então ela perdeu a liderança, que é isso, né? Você com dinheiro, conseguindo fazer uma expansão acelerada e o seu principal concorrente, né, que é o caso da Cobasi, sem ter esse capital injetado pelo mercado, ela foi crescendo de forma orgânica, mas o crescimento da Pets foi muito mais acelerado, né? E aí o que aconteceu? A Cobasi ela começou a criar algumas ações para tentar transformar a empresa num bom investimento para conseguir fazer a abertura de capital. Tanto é que essa intenção, que saiu uma notícia aqui no Bloomberg Linha, isso daqui foi no dia 23 de outubro de 2022. Estamos prontos para o IPO assim que o mercado permitir, diz CEO da Cobasi. Então o plano é justamente estruturar a empresa para tentar fazer uma abertura de capital para conseguir ter caixa suficiente para conseguir manter ali ou voltar a ter a liderança do mercado. Só que como a gente sabe, principalmente 2022 não foi um ano muito bom para o mercado de capitais e 2023 também não está sendo. Tá? Então, quando que o mercado vai melhorar? Quando as taxas de juros do mundo começarem a entrar em tendência de queda. Só que lá nos Estados Unidos e Europa parece que isso vai demorar um pouco. Aqui no Brasil começou, mas ainda não está ali com aquela queda firme. Então, o mercado para IPO ele está muito difícil. Só que a Cobasi ela não vai ficar parada. Então, ela foi fazendo algumas aquisições para conseguir eventualmente trazer mais market share para sua empresa e diversificação de portfólio, até para ter uma operação bem atrativa no momento da abertura de capital. Então, ó, notícia aqui do dia 21 de 12 de 2022. Cobasi compra Mundo Pet e se torna a maior do Nordeste em número de lojas. Então, a gente viu
que o movimento da Cobasi até então era para conseguir criar uma estrutura, uma base para deixar a operação cada vez mais atrativa para uma abertura de capital. Até porque tem muito fundo por trás da Cobasi também. E a ideia desses fundos que investem numa estratégia de crescimento é justamente dar liquidez para essa participação no futuro. A IPO seria a melhor alternativa, mas como a gente sabe, o mercado está muito difícil, taxas de juros estão altas, a IPO não está sendo uma alternativa de curto prazo. Então, qual que seria o jeito mais rápido? Você já fazer a combinação das operações com uma empresa que já é capital aberto, que aí você consegue ter liquidez para essa participação e aí os fundos ficam mais interessados aí em fazer esse tipo de transação. Então a Cobasi ela está se preparando para isso e está forçando ali a Pets a aceitar essa transação. Parece que a Pets ela não tem ali tanto interesse de continuar as conversas, segundo a notícia. Então a gente volta agora para a notícia principal. Vamos lá. As redes de produtos de animais de estimação Cobasi e Pets voltaram a engajar bancos de investimento para negociar uma possível fusão. Apurou o valor com duas pessoas a par do assunto. As duas companhias já tentaram se aproximar no passado, mas o fundador da Petsys, o Sérgio Zimmermann, segue reticente em seguir com as conversas. A Pets, que abriu capital em 2020, captou cerca de 3 bilhões de reais, ficou entre as queridinhas da bolsa do mercado. Ambas as redes têm cerca de 200 lojas cada. Em termos de participação de mercado, pessoal, que foi uma das coisas que me perguntaram, eu acho que não vai ter nenhum problema. Vai ter alguma restrição, provavelmente em termos regionais, mas em termos nacionais não. Por quê? Lembra qual que era a tese? A tese era você consolidar um mercado fragmentado. Só para vocês terem uma ideia, o último estudo que eu vi desse setor, dado que as duas têm um faturamento meio próximo, ali em torno de 2 bilhões e 800, 2 bilhões e 700, é basicamente o seguinte, 6 a 7% para cada um. Então, 6 ou 7% para cada um, você combina as duas empresas, vai ficar entre 12% e 14% de participação de mercado. Mercado fragmentado. Então, você junta o primeiro com o segundo, não dá nem 14% de participação de mercado. O que pode acontecer é que, eventualmente, em alguma cidade, essa participação ela fique muito alta. E aí o CAD ele vai colocar algumas restrições regionais. Mas em termos nacionais, acho que não tem muito problema. Mas como a gente viu na notícia, parece que o Zimmermann ele tem uma certa reticência em continuar as conversas. Por quê? Bom, primeiro porque a tese que ele criou lá atrás na abertura de capital era crescer com as próprias pernas, fazendo aquisições de pet shops pequenos, eventualmente, mas não, nem aconteceu isso, tá? Mas tentar ir consolidando, né, a estratégia de crescimento, indo para serviços, a parte médica, que essa é a estratégia do negócio, não ficar ganhando escala no seu negócio principal. E tem essa notícia aqui que né, há rumores de mercado, que também existe uma rixa pessoal, porque ó, dono da Pets tentou começar no setor como franqueado da Cobasi. Diz o Zimmermann que ele quis entrar nesse setor lá em 2000, 2001, falou com algumas pessoas da Cobasi para tentar ser um dos franqueados e a empresa nem respondeu ele. Tá? A Cobasi nega isso, né? A Cobasi que eu digo os gestores da Cobasi, porque efetivamente parece que o Zimmermann foi mesmo, mandou e-mail, tal, não sei o que, e nunca teve resposta. E aí ele quis abrir a própria empresa dele e agora é líder de mercado. Tá? Então talvez tenha alguma rixa pessoal aí dentro dessa transação. Mas como a gente sabe, apesar disso ser um fator decisivo ali na negociação, se tiver uma sinergia de fato na hora da combinação entre as duas empresas, os acionistas eles vão bater o pé para caso eventualmente essa transação seja boa para ambas empresas, né? Vamos lá. O fundo Kinea fez um aporte de 300 milhões de reais na companhia em 2021 e teria interesse de combinar os negócios das duas empresas, afirmam duas fontes. A Cobasi fatura hoje cerca de 2,6 bilhões de reais, né? A Pets ano passado foi 2,8. Tá? Então vocês veem que o faturamento das duas empresas é bem próximo, né? Bom, vamos pegar aqui o lado da Pets. Por que que o Zimmermann ele tem uma certa dificuldade ali em tentar fazer esse tipo de transação? Porque claramente a Pets ela está numa estratégia de diversificação. Né? Tanto na parte de serviço quanto na parte de canais. Então, ele foi né, com essa estratégia de consolidação de mercado por Big Shop, depois mudou para você ter aquelas lojas menores, para você conseguir ter distribuição local e ir roubando o market share dos pequenos pet shops, perfeito. E agora está indo no digital e também na parte de serviço. Serviços, tanto com o Z-Dog, que é produtos e serviços, quanto na parte médica. Então ele está lá fazendo toda uma estrutura para ser uma rede door
do mercado pet. Beleza, então essa é a estratégia da Pets. Beleza, tá? Quando você faz uma fusão com a Cobasi, teoricamente você está buscando o quê? Um ganho de escala no seu negócio principal, que é a parte de produtos pets. Faz sentido? Até faz sentido. Por quê? Porque esse mercado ele tem as mesmas características de um supermercado, que é o quê? Escala. Eu já analisei aqui no BTC News que escala para o setor de supermercado é fator crítico de sucesso. Então, se você junta o market share do primeiro com o segundo, eventualmente você tem uma escala muito maior com seus fornecedores, que por consequência você consegue aumentar as margens e aumentar o market power da operação. Legal? Legal. Não é o foco da estratégia hoje da Pets, mas eventualmente é uma oportunidade. Aí vai precisar ver um pouco da relação de troca ali que vai ser feita da empresa combinada. Dado que existe uma rixa ali entre o Zimmermann e a Cobasi, né, você tem uma empresa combinada com essas duas pessoas tendo que negociar a gestão da operação combinada, eventualmente pode trazer algum problema. Mas olha os financials aqui, ó. Então, ó, até o primeiro semestre de 2023, a Pets já conseguiu ter um faturamento de 1 bilhão 857, um crescimento de 20%. Então, tá mostrando crescimento top line? Tá. Qual que é o problema? O problema é que a diversificação de canais, ela tá tendo efeitos distintos, né? Quando você vai para serviço, teoricamente a sua margem bruta sobe. No entanto, você está tentando dar um engajamento maior nas suas vendas digitais. Como a gente sabe, venda digital, ela tem uma margem bruta menor. Tá? Então, quando você combina expansão de serviço com penetração do digital, eventualmente você vê que a margem bruta está andando de lado. Então, 40,5 aqui no primeiro semestre de 22, agora está dando 40,01. 40,1. Tá? Então está andando de lado, um pouquinho de queda. Tá? Então margem bruta apertada, como vocês estão vendo, 40%. Né? Margem EBITDA aqui, pessoal, deu uma pequena queda. Era 7,6 no primeiro semestre do ano passado, foi para 7,3. Tá? E margem líquida apertada pra caramba, por isso que eu falo que é muito semelhante ao supermercado. 3,5 de margem líquida no primeiro semestre do ano passado, 2,4 aqui no primeiro semestre desse ano. Tá? Então, tá na sua estratégia ali de tentar aí diversificando tanto produto quanto canal, tentando olhar ali não na perda de margens operacionais, né? Beleza. Uma coisa que aconteceu muito bom aqui em 2023 é que a operação começou a gerar caixa, né? Isso era uma preocupação, porque por causa da expansão, você estava queimando muito caixa operacional, até para acertar estoque, entre outras coisas, né? Mas no primeiro semestre, o fluxo de caixa das atividades operacionais ficou positivo em 94 milhões, contra uma queima de caixa operacional de 60 milhões. Então, esse ano, a Pets ela está tirando o pé do processo de crescimento do negócio e está focando em aumento de geração de caixa. Faz sentido, até porque se você precisar de dinheiro no mercado, as taxas de juros estão muito altas, né? Então, tá gerando caixa? Tá gerando bastante caixa, aliás, né? Isso daqui é uma das coisas que traz uma perspectiva positiva para o negócio. Por quê? Olha que legal, ó. Na própria apresentação da Pets, para quem está vendo no YouTube e no Spotify, estou mostrando para vocês como que era a rentabilidade aqui dos pontos de venda abertos por safra, né? Então, até 2018, são 80 lojas que têm uma margem EBITDA for all, ou seja, margem EBITDA da loja, de 18,7. Aí, as lojas que estão sendo abertas agora em 2023 estão com uma margem EBITDA de 8,8. Qual que é o ponto? O ponto é o seguinte, assim, então quer dizer que a expansão, ela está trazendo uma margem EBITDA muito menor do que as lojas anteriores. Sim, mas quando você vai para varejo físico, pessoal, tem um ponto que é o seguinte, você tem um tempo de maturação daquele ponto de venda. E, o que isso significa? Significa o seguinte, você abre uma loja da Pets em um determinado local. Como nunca teve um pet shop naquele local, demora para as pessoas saberem que aquele local é um pet shop para conseguir ter fluxo, ou seja, trazer todo o potencial de fluxo para aquele ponto. Então tem o que a gente chama de curva de ramp-up, né, que é o tempo que você pega uma loja nova e chega no potencial máximo de venda delas. Depende do setor. Você demora ali de 1 ano até 3 anos para você conseguir chegar nessa curva de ramp-up máxima ali da produtividade daquele ponto físico. O que ele está dizendo aqui com esse gráfico? Que ó, as lojas até 2018 e 2019 elas têm margens EBITDAs for all parecidas, em torno de 18,5. Tudo que ele foi expandindo a partir do IPO, 2020, 2021, 2022, ainda está nesse período de ramp-up. O que significa que, naturalmente, se os pontos maturarem, a margem EBITDA vai crescer naturalmente pelo aumento de produtividade dos pontos físicos. Isso daqui é o que está dizendo esse gráfico. Então, existe um potencial que no tempo, quando os pontos se consolidarem, você ter um aumento de produtividade? A princípio, sim. E outra, lembra que a Pets ela fez diversas aquisições
né, depois da abertura de capital. Comprou a Zidog, comprou operação de serviço médico, entre outros. Eles falam que o EBITDA dessas aquisições aqui está em menos 1,3. Tá? Então, 1,3 milhão de EBITDA negativo das aquisições. Por quê? Porque uma vez você comprando, você tem que fazer toda a integração do negócio, ganhar sinergia para você conseguir eventualmente fazer os EBITDA serem positivos. Então, como ele está nesse período de integração das aquisições, o EBITDA dessas aquisições ainda não destravou todo o valor quando tinha lá o plano de crescimento via essas aquisições. Então, qual que é a segunda coisa positiva aqui para a ação da Pets? É que na hora que você conseguir integrar de forma, né, de forma completa, né, todas essas aquisições, o EBITDA vai ser muito maior do que tinha anteriormente. Né? Hoje está dando negativo por causa da reestruturação, mas depois que você integrar, esse negócio começa a dar EBITDA positivo. Então, naturalmente, só com a estratégia que começou a ser implementada desde 2020, esse negócio tem potencial de aumento de margem. Tanto é que tem uma notícia aqui do dia 18 de agosto de 2023, está assim, ó, no Valor Econômico. Pets, depois de gerar caixa, hora de proteger market share. Que é isso, né? Então, ó, fizemos várias aquisições, focamos em geração de caixa esse ano, geramos caixa, como eu mostrei para vocês. Agora, vamos criar ações para defender um pouco de market share e também integrar todas as operações que a gente comprou nesse meio tempo. Legal, então tá no momento de arrumar a casa. Então é esse o momento da Pets. E é por isso que o Zimmermann também tem um pouco de resistência. Por quê? Ele ainda tem bastante coisa para ele conseguir arrumar. E agora vai vir uma grande fusão com a segunda do mercado. Putz, aí vai ter, né, um monte de trabalho de ganho de sinergia, integração de processos, etc., que ele não está muito afim de eventualmente fazer, né? Só que tem um ponto. Os acionistas ou os analistas de mercado que analisam o mercado, né, as ações da Pets, acham que não tem tanto potencial de crescimento assim. Ó, com um pet shop em cada esquina, JP Morgan vê pouco upside para Pets. O que ele diz? Ele diz o seguinte: é um mercado muito fragmentado. Para ele conseguir ganhar participação relevante, para conseguir eventualmente ter market power, para acelerar a consolidação desse mercado, leva tempo. Então, não vai ser a Pets que vai conseguir fazer um crescimento acelerado dentro desse setor. E por que que isso é ruim? Porque se você não tem um potencial de crescimento de médio prazo para suas operações, isso se reflete nas ações. Então, para quem está olhando aqui no YouTube e no Spotify, estou mostrando para vocês aqui, ó. Em agosto de 2021, as ações da Pets estavam sendo tradeadas a R$ 26,48. E agora? Eu estou gravando na segunda-feira. R$ 5,40. Então teve uma destruição de valor? Muita destruição de valor. E os múltiplos mostram que o mercado de fato está apostando que a Pets não tem tanto potencial de crescimento assim. Como que a gente consegue observar isso? Tem dois múltiplos aqui que são muito bons, ó. EV Revenue, EV Sales, né? EV Sales 1,13. Toda empresa que tem, pela perspectiva do mercado, um potencial de crescimento baixo, tem esse EV Sales próximo de 1, tá? Então tá em 1,13. Tá aqui, esse múltiplo já passou de 3, só para vocês terem uma ideia, né? Lá no passado, agora tá em 1. EV EBITDA tá em torno de 7. Esse mercado ele gira em torno ali de 5 a 7 vezes mesmo EBITDA, né? Que também é uma empresa que não tem tanta perspectiva assim de crescimento. Geralmente isso daqui são múltiplos de empresas já madura. Então, se o mercado já está ajustando os múltiplos, né, para a empresa madura, quer dizer que eles eventualmente não estão vendo um crescimento acelerado aqui nas ações da Pets. Qual que seria uma alternativa? Eventualmente fazer uma fusão aqui com a Cobasi para conseguir ganhar todo esse market power e eventualmente fazer a empresa crescer. Mas isso vai acontecer? Aí vai ter que ter muita discussão, muita negociação, como que vai ser a relação de troca entre as duas empresas e quem que vai dar as cartas. Acho muito difícil o Zimmermann dividir a sua gestão com os CEOs, né, e os gestores ali da Cobasi. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos acompanhar essa transação aqui. Qualquer notícia que sair, eu trago aqui de volta aqui no BTC News. Tá surgindo aqui alguns BTC News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.